Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Safety Clean Portugal. O meu nome é Nancy Martins, eu sou a responsável pelo Departamento de Ambiente da Safety Clean e hoje, em conjunto com um dos técnicos do nosso departamento, a Cláudia Gaboleiro, vimos aqui apresentar-vos o tema sobre licenciamentos de descargas de águas residuais industriais. Isto é um webinar, quer dizer que terá uma duração de no máximo 30 minutos e que será dividido em duas etapas. Numa primeira etapa, a Cláudia irá fazer uma apresentação expositiva do tema e numa segunda etapa, iremos então passar a um período de perguntas e respostas para que possam colocar as dúvidas que eventualmente vos possam surgir durante a apresentação. Peço então que, encarecidamente, que deixem os vossos microfones e câmaras desligadas durante a apresentação e que utilizem o nosso chat para a colocação das questões que eventualmente vos possam surgir. Passo então aqui a palavra à minha colega Cláudia. Cláudia. Obrigada, Nancy. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. No webinar de hoje vamos então falar sobre descarga de águas residuais industriais, a legislação que está por trás deste tema, descarga em solo ou água, descarga em coletor, condições e requisitos que têm que ser cumpridos, nomeadamente existência de sistema de pré-tratamento, manutenção do sistema de pré-tratamento, análises laboratoriais e cumprimento dos valores limite de emissão. Iremos falar também de coimas associadas a este tema, alguns casos práticos e terminaremos com um período de perguntas e respostas. Algumas siglas que acho que são importantes e que irão aparecer ao longo desta apresentação, também para ficarem familiarizados. APA, Agência Portuguesa do Ambiente, CILIAMB, Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, LUA, Licenciamento Único do Ambiente, VLE, Valor Limite de Emissão, EGAR, Guia de Acompanhamento de Resíduos Eletrónica, OGF, Operador de Gestão de Resíduos e, por fim, ETAR, Estação de Tratamento de Águas Residuais. Por detrás do tema de descarga de águas residuais industriais existem dois decretos-leis gerais. Poderão existir mais consoante a atividade de cada empresa, mas os principais são o Decreto-Lei 236, do dia 1 de agosto de 1998, que estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos, nomeadamente a proteção das águas contra a poluição causada por descargas em água, solo ou coletores. E o Decreto-Lei número 226-A, do dia 31 de maio de 2007, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos. Alguns conceitos importantes que estão presentes nestes dois diplomas que referi e que poderão surgir ao longo da apresentação. Controlo é o conjunto de ações de avaliação da qualidade da água realizadas com carácter regular pela entidade responsável pela gestão do sistema de tratamento de águas residuais, com vista à manutenção permanente da sua qualidade. Águas residuais industriais são todas as águas residuais provenientes de qualquer tipo de atividade que não possam ser classificadas como águas residuais domésticas, nem sejam águas pluviais. Rejeição ou descarga de águas residuais é a introdução nas águas, solos ou coletor de águas residuais industriais. O valor limite de emissão é a massa expressa em unidades específicas de cada parâmetro, a concentração ou o nível de uma emissão de determinada substância que não deve ser excedido durante um ou mais períodos determinados de tempo por uma instalação nas descargas. Da leitura e da interpretação conjunta dos diplomas que referi anteriormente, chegou-se à conclusão que todas as empresas que efetuem descarga de águas residuais industriais necessitam de ter uma licença, sejam elas oficinas automóveis ou qualquer outro tipo de indústria, independentemente da sua atividade. Desde que tenham descarga de águas residuais industriais, então necessitam de ter licença. As descargas de águas residuais podem ser em coletor ou no solo ou água. No caso de ser no coletor, a licença é solicitada à autarquia ou uma empresa que faça parte da autarquia. No caso da descarga ser em solo ou água, a licença é solicitada à Agência Portuguesa do Ambiente através da plataforma CILIAMB. As descargas
Em solo ou água, lá está, é com a Agência Portuguesa do Ambiente e necessita sempre de ter um sistema de pré-tratamento antes desta água ser descarregada para garantir que a sua qualidade é a melhor possível antes da descarga no meio receptor. Com a Agência Portuguesa do Ambiente, através da plataforma Ciliam, é uma plataforma online, onde é feita a simulação do licenciamento único do ambiente, seguida preenchimento de um formulário e depois anexo de toda a documentação. Esta documentação é variada, depende de atividade para atividade, de empresa para empresa. Atenção que caso exista uma rede de coletores no sítio onde se localiza a empresa, a Agência Portuguesa do Ambiente, por norma, solicita que sejam feitas obras de ligação a essa rede e que a licença seja solicitada à autarquia em vez de então ser solicitada à Agência Portuguesa do Ambiente. Isto se for economicamente viável estas obras e esta ligação ao coletor de esgotos. No caso da descarga em coletor, tal e qual como na descarga em solo ou em água, tem sempre que existir um pré-tratamento para tratar a água, mas nesta situação, neste caso, a licença já é solicitada à autarquia ou uma empresa que faça parte da autarquia, como é o caso dos sistemas municipais de águas e saneamento ou do sistema intermunicipal de águas e saneamento, entre outros. Por norma, as autarquias têm regulamentos internos e regulamentos próprios que se sobrepõem ao Decreto-Lei 236 de 98 e onde está definido todas as condições e requisitos para a obtenção da licença. Se não existir este regulamento, então aplica-se o Decreto-Lei 236 de 1998. Na descarga em coletor, existem duas situações. O processo para a obtenção da licença pode ser online ou presencial. Aqui depende muito da autarquia. Existem autarquias que já dispõem de plataformas onde é possível online fazer a solicitação da licença. Seja online ou seja presencial, é sempre obrigatório o preenchimento de um formulário e anexo de documentação variada, que vai depender não só de autarquia para autarquia, como de atividade para atividade. Alguns requisitos a cumprir, ou seja, depois da obtenção da licença, seja ela com a Agência Portuguesa do Ambiente ou com a autarquia, existem alguns requisitos que têm que ser cumpridos. De uma forma geral, estes 4 que vos apresento são requisitos que, por norma, são sempre solicitados. Que exista sistema de pré-tratamento, pode ser uma mini etar, um separador de hidrocarbonetos, um decantador, entre outros. Tem que existir manutenção a esse sistema de pré-tratamento, efetuar análises laboratoriais e garantir que essas análises, esses parâmetros, cumprem com os valores de limite de emissão estipulados no decreto-lei ou no regulamento, ou até mesmo na licença. Um dos sistemas de pré-tratamento muito utilizado em oficinas, por exemplo, é os separadores de hidrocarbonetos ou o decantador. Eles têm funcionamentos semelhantes. No caso das oficinas, são colocados quando existe a produção de óleos e todas as águas que são produzidas sejam elas residuais industriais, que são produzidas nas oficinas, elas têm que estar todas encaminhadas para um separador de hidrocarbonetos, até mesmo a lavagem do chão, como poderá sempre ter óleos da atividade da oficina, então essas águas têm que ser ligadas ao separador de hidrocarbonetos antes de serem descarregadas no meio do receptor. Como funcionamento, tanto o separador de hidrocarbonetos como o decantador têm um funcionamento muito semelhante. As águas entram, tudo que sejam areias, como são mais pesadas, vão sedimentar no fundo e os óleos irão ascender à superfície. A água passa para a compartição seguinte, onde depois sai pré-tratada. Outro sistema de pré-tratamento, porque não existe só separador de hidrocarbonetos e decantadores, é uma mini-etar. E uma mini-etar é um conjunto de sistema de pré-tratamentos que são dimensionados para a empresa em questão. São dimensionados consoante a atividade e a quantidade de água e o tipo de água a tratar da empresa em questão. Manutenção do sistema de pré-tratamento, por exemplo, nas oficinas automóveis é muito importante que seja realizado uma vez por ano a troca dos filtros e a limpeza do pré-tratamento.
Nas restantes atividades vai depender um pouco da produção, do tipo de água que está a ser tratada. Mas é importante que seja feita a troca dos filtros, de X em X tempo, e recolha de águas e lamas oleosas. Esta recolha de águas e lamas oleosas, o seu transporte para um operador de gestão de resíduos licenciado, tem que ser sempre acompanhado por uma guia de acompanhamento de resíduos eletrónica, que é obrigatório em todos os resíduos que saem de uma instalação. O transporte tem que ser acompanhado por este documento. Análises laboratoriais são, por norma, obrigatórias de se fazer a parâmetros que constam na licença, no regulamento ou no decreto-lei. São feitos por laboratórios acreditados para o efeito, certificados, e as análises podem ser simples ou compostas. E aqui depende muito daquilo que é solicitado pela autarquia ou pela Agência Portuguesa do Ambiente. São as entidades que definem se a análise é composta ou se a análise é simples. Numa análise simples, o laboratório desloca-se à empresa, recolhe uma amostra e leva a mesma para a análise ao laboratório. Numa análise composta, o laboratório desloca-se à empresa, deixa ficar um amostrador que irá retirar amostras, aliás, durante 12 ou 24 horas e ao final desse tempo recolhe o amostrador e leva as amostras para o laboratório onde as mesmas irão ser analisadas. Depois de análise, então, dos parâmetros destas águas, o laboratório emite um boletim e convém que esses resultados estejam dentro dos valores limite de emissão que estão estipulados na licença ou no regulamento. Quando os valores limites de emissão, não estão espelhados na licença ou no regulamento, então aplica-se o Decreto-Lei 236, os valores de limite de emissão que estão definidos no anexo 18 desse diploma. A licença de descarga de águas residuais industriais é obrigatória para quem tem descarga de águas e a não existência da mesma pode gerar como é algo importante, legal, pode gerar contraordenações associadas. A contraordenação, por exemplo, pela inexistência de licença, ou seja, é feita a descarga de águas residuais, mas a empresa não tem licença para o efeito. Então, as coimas podem ir de 25.000 a 37.500 euros em caso de empresas em nome singular ou de 60.000 a 2,5 milhões de euros em caso de empresas em nome coletivo. Aqui pode ser por negligência ou por dolo. Negligência, não tinha intenção de, ou dolo, tinha conhecimento e mesmo assim não o fiz. Tudo o que seja coimas por dolo são sempre mais elevadas do que coimas por negligência. Outra coima que poderá existir é pelo incumprimento dos valores de limite de emissão, ou seja, eu até tenho uma licença de descarga de águas, mas as águas que eu estou a enviar para o meio de receptor estão acima dos valores de limite de emissão que estão legislados. Então, as coimas são exatamente as mesmas por inexistência de licença. Vamos agora falar de dois casos práticos reais. Por exemplo, o pedido de licença de descarga de águas residuais industriais no município de Porto Alegre. Como é que se procede? Como é que é obtida a licença? Então, no município de Porto Alegre tem que ser apresentado um requerimento de ligação à rede de coletor municipal, acompanhado de uma memória descritiva do processo produtivo da empresa em questão, entrega de EGAR que comprove que o sistema de pré-tratamento foi limpo e análises residuais industriais após a passagem pelo sistema de pré-tratamento, que no caso do município de Porto Alegre é solicitado a amostragem composta de 24 horas aos parâmetros definidos pelo município, que são mais de 30 parâmetros. É preciso entregar também as características do sistema de pré-tratamento. Depois da obtenção da licença, o município de Porto Alegre obriga ao envio semestral de 6 em 6 meses do boletim de análises com todos esses parâmetros, mais de 30 analisados, com os valores, com os resultados desses parâmetros em boletim. O segundo caso prático é relacionado com uma coima associada à inexistência de licença de descarga de águas residuais industriais, e a situação foi a seguinte: uma empresa, uma oficina automóvel na zona de Lisboa. Esta mesma empresa não fazia serviço de lavagem de viaturas
mas tinha óleos na sua atividade normal, resultantes da manutenção e reparação de veículos automóveis. A instalação tinha sistema de pré-tratamento instalado, que era um decantador, e faziam lavagem do chão da instalação com recurso a balde e esfregona. Não tinham licença para o fazer, foram alvos de uma inspeção e foram autuados com uma coima de 62 mil euros. Dou por terminada aqui a fase expositiva do webinar. Passo agora a palavra, então, à minha colega Nancy Martins. Obrigada, Cláudia, obrigada por toda a exposição. Antes de passarmos para a nossa fase, então, de perguntas e respostas, deixo aqui convosco os contactos dos consultores da Safety Clean. Nós somos uma empresa já com mais de 10 anos de experiência nesta área do ambiente e com o nosso departamento implementado. E pelo que deixo aqui, caso tenham alguma questão que nos queiram colocar, podem utilizar os nossos contactos. Assim sendo, iremos então passar para o nosso período de perguntas e respostas. Obrigada. Obrigada.